Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do RiosCast. Para quem não sabe, eu sou Alan Pelais e nós somos um escritório de assessoria de investimentos especializado em cuidar do seu patrimônio, fazer com que o seu patrimônio renda mais, performe melhor. Então, se você está lá com seus investimentos parados, você acha que aquilo lá não está acontecendo, não está dando resultado, entre em contato com a gente. Aqui na tela tem o QR Code, você já pode abrir a sua conta que você vai ter a nossa assessoria feita personalizada para entender os seus objetivos e transformar a sua vida financeira. Meu nome é Renata Vorhiller e eu vou comentar só um pouquinho aqui adendo do nosso conteúdo. Para quem não sabe, eu seleciono alguns candidatos para entrevistar, né? As figuras que para nós representam o auge do sucesso no empreendedorismo. E esse convidado específico, ele me contou no backstage sobre a história dele e o que mais me brilhou os olhos o tempo todo dessa apresentação, ele me falava que ele tinha um propósito, que Deus tocou dentro do coração dele por diversas vezes na trajetória dele. Então, eu achei esse ponto que me comoveu muito, de que ele tinha aquilo e ele precisava ajudar outras vidas, porque ele sentia no coração dele que esse era o propósito. Então, fundamentado nisso, né, ele já ajudou mais de 3.000 vidas, digo alunos, né, mundialmente. E olha que curioso, hein? Ele começou lá atrás, se formando em Direito, trabalhando em farmácia. Olha só essa história de hoje, hein? E hoje, gente, ele é um fenômeno nas redes sociais. Ele tem quase 800 mil inscritos lá no Instagram, seguidores, né? E hoje ele vai contar todos os detalhes, como ele se tornou esse boom aí na rede social. Marcelo Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, galera. Primeiro, prazer estar falando com vocês aqui, tá? De fato, assim, tô bastante feliz. É o primeiro podcast que eu participo. Já tinha recebido alguns convites, mas assim, acho que Deus prepara a hora certa, o momento certo, então acredito que esse é o momento certo, né? De fato, assim, eu espero que esse episódio, né, que eu possa contar um pouquinho a minha história, que de fato possa ajudar as pessoas e principalmente inspirar, né? Tenho certeza que, assim, não existe ninguém melhor do que ninguém, às vezes as pessoas podem ver que, sei lá, tenho 800 mil seguidores no Instagram. Eu pensava isso, sabe? Quando eu via as pessoas com muitos seguidores, eu falava assim, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir, né? Porque, de fato, deve ser muito difícil, eu não sei falar certo, eu sou meio travado, assim, mas eu creio que, assim, pra Deus, nada é impossível e que tomara que um pouco, né, dessa história minha que eu contar aqui hoje, que possa ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que você de casa já passou em algum Reels do Marcelo. Porque eu já passei vários, Eu né? também. Depois eu vou deixar no link da descrição do vídeo o Instagram, o contato dele, vocês vão amar. Os vídeos são super didáticos, tanta criatividade, mas eu não vou dar muito spoiler não, que eu vou deixar você contar pra nós. Fechou. Como que você deu esse boom na rede social? Conta pra nós a trajetória aí do Marcelo. Então, Renata, eu comecei no digital, comecei junto com o meu tio, né, o Dr. Renato Silveira. Inclusive, se ele assistir esse episódio, um beijo no coração dele, que ele é a pessoa, assim, que eu mais me inspiro no digital. E a gente começou do zero, mesmo assim, né? Eu trabalhava na farmácia com ele e nesse meio tempo eu fazia faculdade, né? Fazia faculdade de Direito, por quê? Quando a gente faz 18, né, 19 anos, a gente tem aquela coisa que, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que fazer alguma faculdade, não importa qual, você tem que fazer, né? Meio que obrigatório ali. E nesse meio tempo, né, eu decidi fazer a faculdade de Direito, porque primeiro não tinha português, né, que é algo que eu não curto muito. Não tinha, matemática, que é uma parada que eu não curto muito. Não somos dois. Não curtia, não curto até hoje. E era na minha cidade. Então, eu já meio que uni os dois ali. Eu falei assim, não, vou fazer uma coisa aqui na minha cidade. Não tem matemática, então, beleza, vou ser feliz com isso, né? E aí, eu nunca curti, de falar a verdade, nunca gostei, achava muito difícil. É uma coisa assim que pra mim era chato, sabe? Eu tinha que fazer, fazia, só que eu não curtia. E, por exemplo, assim, ali no 4º ano da faculdade, são 5 anos, né, quem faz faculdade de Direito, no 4º ano o meu tio começou no digital. Eu tava até comentando com vocês aqui, né, antes da gente começar, o meu tio, ele, assim, tem todas as desculpas, né, pra não ir pro digital, pra não gravar vídeo, porque, assim, ele é uma pessoa, assim, gago, sabe? Ele é extremamente gago. E eu vi que ele não deixou isso parar ele, e ele começou a gravar. Aí eu lembro que ele começou no TikTok, né, e aí alguns vídeos viralizou e tal, e a gente sempre muito junto, né, eu trabalhava na farmácia com ele, foi o meu primeiro emprego, e o único, né, de CLT que eu tive com ele.
E aí ele sempre me instigando, né? Falando, pô, Marcelo, olha que legal, né? A gente podia fazer um produto digital, alguma coisa. E eu sempre vendo, né, os conteúdos dele ali, que tava funcionando, ajudando ele a criar conteúdos novos também. Enfim, o perfil dele começou a crescer. Só que eu tava na faculdade, né? Então, assim... E quando eu começo uma coisa, eu, assim, quero terminar, né? Ainda mais faculdade, assim, que é algo sério, né? Falei assim, cara, já tô no 4º ano, né? Se eu desistir agora, pô, jogar 4 anos fora... E a gente sempre, quando, assim, você não vem de uma família rica, por exemplo, assim... Você fica sempre com o pé atrás, né? Você pensava assim, pô, legal, né? Digital, pode ser que dê certo, legal, mas se der tudo errado, eu tenho uma faculdade aqui, se precisar, eu presto um concurso, faço alguma coisa, né? Uma obrigação a gente estar na faculdade. Exatamente. Né? O pior cenário, você arranja um emprego. Exatamente. Eu pensava desse jeito. Falei, não gosto, né? Mas eu vou terminar. Enfim, ali no último ano, né? Aí eu já tava no último ano, eu já tava bem focado que eu queria seguir o digital mesmo. Até porque a gente já tinha criado alguns produtos digitais, a gente já estava vendendo, eu já estava vendo assim um retorno muito bom. Então, assim, só do digital eu estava conseguindo faturar mais do que eu faturava com o meu serviço fixo mesmo ali na farmácia. Então, à noite eu fazia o digital, eu falei, não, é isso que eu quero, mas eu vou terminar a faculdade. Aí eu terminei a faculdade, não fui nem buscar o diploma, não participei de nada, só queria terminar. Terminei, inclusive pago a faculdade até hoje, né? Que comecei fazendo o FIES ali. Aí, beleza, formei. Aí eu me dediquei, assim, de fato, pro digital mesmo. E continuei com o meu tio ali, com o Renato. Só que aí foi até o que eu comentei com a Renata, né? Eu sempre tive muito receio. Então, assim, eu já sabia como funcionava, eu já sabia o que viralizava, eu já sabia como criar um conteúdo, né, que viralizava. Mas, assim, eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, pra mim... E eu tava tendo ótimos resultados financeiramente falando. Então, pra mim, eu não via sentido em eu me expor, sabe? De ter que aparecer, ter que gravar. Me sentia muito bloqueado enquanto a isso. E eu tava tendo um resultado legal. Então, eu falava, não, pô, pra mim tá ótimo aqui. Não preciso me expor, não. Vou ficar aqui no meu cantinho mesmo. Continuo tendo um bom salário, né? Conseguindo vender, mas não vou me expor, não. Só que aí, eu nem sei se eu comentei com a Renata, teve um dia, né, que eu, tipo assim, eu fiquei mal, sabe? Tava dando tudo certo, eu tava tendo um retorno financeiro muito bom, só que eu me sentia, assim, um vazio mesmo, assim, dentro de mim, né? E eu sempre fui da igreja, sempre busquei a Deus, sempre confiei muito em Deus, e eu senti um vazio muito grande, assim, em mim. E aí eu pensei, falei, pô, várias coisas que eu sempre tive vontade de ter, hoje eu tenho, né, coisas, bens materiais, né, que eu sempre tive vontade de ter, hoje eu tenho, só que, beleza, é só isso mesmo, a vida, sabe? Será que vai se limitar a isso, a eu conquistar as minhas coisas e, sei lá, não agregar mais nada na vida de ninguém, sabe? Não gerar valor pra ninguém. E como eu sempre fui na igreja, eu sempre ouvia muito aquela parábola da semeadura, sabe? Que você tem que semear para você colher depois, né? Eu sempre tive isso muito claro para mim. E eu tava colhendo os frutos, só que assim, chegou uma hora que eu me senti meio que vazio, assim, sabe? E de fato, assim, pô, beleza, é só isso mesmo. Aí eu senti claramente Deus falando pra mim mesmo, falando assim, Marcelo, você já atingiu muitas coisas, né, que você queria, coisas pessoais, mas agora sim, de fato, chegou a hora de você ajudar mais pessoas, você gerar valor pras pessoas, que aí você descobre, né, o seu propósito, que eu acredito que é algo que muitas pessoas buscam hoje em dia, né, descobrir o propósito, saber pra que você veio, né, na Terra, e eu senti isso. Só que entre esse contato, né, que eu tive com Deus mesmo, né, Deus falando isso no meu coração, até gravar, até você começar a se expor, assim, é um período muito longo, sabe? Então, assim, não é, beleza, Deus fala comigo, amanhã eu já vou começar a gravar. Se fosse fácil, assim, né, tava ótimo. Mas, de fato, assim, não foi assim que aconteceu, mas sempre aquilo me incomodando, né? Não foi na hora que eu já comecei, mas eu sempre aquilo me incomodando mesmo. E aí eu comecei a gravar. Falei, não, vou começar a gravar mesmo. Tô gostando, né? É isso que Deus quer que eu faça mesmo, então eu vou começar a gravar. Só que aí,
eu tinha muita vergonha, né, de produzir conteúdo, tinha muita vergonha de aparecer. A primeira coisa que eu detestava era escutar a minha voz no vídeo. Nossa, na hora que eu colocava a câmera ali pra gravar, eu escutava a minha voz, eu falava, gente, se eu postar isso aqui, o povo vai dar risada de mim. Eu pensei que era só eu. Por que será que a gente tem esse racismo com a nossa Exatamente, voz, né? exatamente. Não, mas no meu caso ainda, eu acho que é pior, porque eu sou mineiro, sabe? E mineiro, gente, mineiro é da roça mesmo. Mineiro fala assim, muito arrastado, sabe? Muito caipirão. Eu falava, gente, se eu postar isso aqui, o povo vai dar risada, não vai dar bom. Mas enfim, eu comecei a postar, só que eu tinha vergonha demais. Aí eu criei um outro perfil pra mim no Instagram, porque eu falei, não vou passar essa vergonha no meu perfil, né? Não vou postar esses conteúdos aqui no meu perfil, não. Tem gente que eu conheço, o que a minha mãe vai pensar? Eu vou começar a gravar do nada, assim. Aí eu criei um outro perfil do Instagram, né? E comecei do zero e tal, comecei a postar, só que aí eu fui cair na bobeira de falar no meu perfil pessoal que eu tinha aberto um outro perfil. Aí as mesmas pessoas começaram a me seguir. Eu falei, não adiantou nada, eu tava aberto o perfil. Essa mesma galera que tá aqui no meu perfil pessoal foi pro outro também. Aí comecei a postar lá, não vi muito resultado não. Aí eu falei, gente, calma. E daí, o que as pessoas vão pensar, né? Porque, assim, o grande problema que a gente tem, que eu percebo, inclusive no Instagram, que eu vejo que as pessoas mais têm esse medo, devido assim às consultorias que eu faço, a galera fala, é a gente pensar o que as pessoas vão pensar da gente, né? Só que aí eu ouvi uma frase que, inclusive, foi até do Pedro Sobral que ele tinha falado, e falou assim, cara, a gente não tem controle do que as pessoas pensam a nosso respeito. O que a gente tem controle é do que a gente vai fazer, e não do que as pessoas vão pensar. Então, por exemplo, ele até deu um exemplo lá que ele falou assim, quando uma pessoa grava um story na rua, né, grava um story no ônibus, você não tem o controle sobre o que a outra pessoa do lado vai pensar de você. E se você, assim, deixar de fazer coisas que você vê que é necessário por conta do que as pessoas vão pensar, de fato, você tá deixando de viver a sua vida, né? E aí, isso assim, quando eu vi essa frase, assim, isso tocou muito comigo mesmo, eu falei assim, não, sabe uma coisa? Vou começar a postar, vou começar a gravar os meus conteúdos. Só que aí, tem algo que aconteceu também, que foi algo que me marcou muito, né? Quando eu tava postando e não tava tendo muitos resultados, mesmo sabendo como que tinha que ser feito, né? Já sabia as estruturas, tudo certinho, e continuava no digital do mesmo jeito, só que ainda não tinha meu produto, não tinha nada. E eu não tava tendo muitos resultados, só que eu tava querendo fazer, assim, de um jeito muito amador, sabe? Então, postava qualquer vídeo mesmo ali no meu quarto, não tinha iluminação, não tinha nada disso. E aí, eu ouvi uma palavra um dia que foi até do André Fernandes que ele falou. Ele falou assim, ó, pra Deus, muitas das vezes, pra Deus realizar um milagre na sua vida, você tem que preparar o ambiente. Você tem que estar com o ambiente preparado pra você conseguir viver certos milagres, né? Porque, assim, Deus, ele vai fazer a parte dele, mas a sua parte, sim, você tem que fazer, sabe? O fácil você tem que fazer, o impossível Deus vai fazer. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que melhorar isso aqui, tá muito ruim, né? Aí eu fiquei uma semana sem gravar e comprei. Aí eu comprei todas as paradas certinho. Comprei microfone, comprei quadro ali pra decorar, comprei ring light, comprei um monte de coisa. Aí eu comecei a gravar. E quando você vê que um conteúdo tá ficando bom, quem posta conteúdo na internet sabe muito disso, você vai começando a se animar mais, você vai começando a ver, pô, não tá tendo tantas visualizações, mas pelo menos tá legal, tá? Um trabalho tá sendo bem feito. E eu comecei a postar. E aí, depois de mais ou menos 30 dias que eu comecei a postar, desde esse primeiro, esse número me marcou bastante, porque foi como se fosse um mês certinho. Eu postei todos os dias mesmo, ali bem constante. Aí na 30ª publicação que eu fiz, aí foi o meu primeiro vídeo que viralizou, que bateu 1 milhão de visualizações. E aí nesse mês, até eu acertar o meu primeiro vídeo, pô, eu tinha ali, sei lá, acho que 3 mil seguidores, 4 mil seguidores. E quando eu acertei o meu primeiro vídeo, aí sim, eu ganhei 100 mil seguidores em coisa de 30 dias, sabe? É possível, então? É, totalmente possível. Aí eu ganhei esses 100 mil seguidores em 30 dias. E esse primeiro vídeo meu que viralizou foi muito engraçado, por quê? Foi um formato novo que eu tava testando, né? Porque até então eu tava criando alguns conteúdos mais falados, né? E não mostrando alguma coisa, espécie de um conteúdo de formato de tutorial. E esse foi o primeiro que eu postei lá no meu perfil do Instagram. E aí eu falei assim, cara, era um conteúdo onde eu tava ensinando algumas funções novas do Instagram pra pessoa. E eu tava com muito receio de postar esse vídeo, porque eu falei assim, gente, todo mundo já sabe que dá pra fazer isso no Instagram. Quando a pessoa vê esse vídeo, ela vai falar, Marcelo, beleza, mas eu já sei que dá pra fazer isso. E eu ficava com muito receio, eu falava, gente, se eu postar esse vídeo aqui, a galera vai, pô, mais do mesmo, né? Eu sei que dá pra fazer isso.
Mas o vídeo já tava pronto, eu falei, pô, vou postar esse vídeo aqui. Aí eu postei e foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Muita gente falou, nossa, não tinha nem ideia que dava pra fazer isso, pô, que legal, não sabia. Então isso é algo que eu vejo, assim, que a galera tem muito receio também, sabe, no Instagram, que é de achar que ela tá postando um conteúdo muito raso, que ela tá falando uma coisa muito fácil, que todo mundo já sabe, mas na verdade, o Instagram é justamente pra isso. É pra você postar um conteúdo raso sim, sabe? Um conteúdo que você vai conseguir ajudar as pessoas, porque pra você que tá ensinando, é algo besta, é algo bobo, mas pra maioria das pessoas, pro seu público-alvo, né, que as pessoas que você quer alcançar, é um conteúdo novo, sabe? Porque assim, por exemplo, um público-alvo de um médico, por exemplo, que posta conteúdo no Instagram, o público-alvo dele são pessoas normais, é a dona de casa ali que tá querendo emagrecer, é a dona de casa que tá com gordura no fígado, e não outros médicos. E às vezes ele deixa de postar porque ele acha, não, pô, mas é um conteúdo muito simples, muito fácil, qualquer médico sabe disso. Mas não, o seu público-alvo não é o médico, é a dona de casa, é a pessoa comum, sabe? Eu vejo que muitas pessoas pecam nisso, sabe? Ao invés de postar um conteúdo fácil, né, um conteúdo que vai ajudar as pessoas, ela deixa de postar por achar que aquele conteúdo é muito simples, muito fácil, que todo mundo sabe. E aí, depois disso, meu perfil continuou crescendo, graças a Deus, cresce até hoje. Mas assim, resumindo um pouquinho da história, um pouquinho muito grande, né, mas seria isso que aconteceu, até assim, chegar no momento que eu tô hoje. Você comentou anteriormente que você destravou essa sua timidez. Sim. E acredito que pro pessoal de casa, até para nós no início, né? Uma das maiores dificuldades que a gente enfrentou é essa timidez. Exato. De que a minha voz tá me irritando, eu não tô muito bem na câmera. O que você aconselha o pessoal de casa desse destravamento, assim, de falar, gravar e perder essa timidez? Então, isso assim, é um questionamento que eu recebo muito também, sabe? Principalmente nas consultorias que eu faço. A pessoa fala, pô, Marcelo, mas eu tenho muita vergonha de aparecer, eu não tenho o cenário perfeito, eu não tenho um estúdio de podcast para gravar os meus conteúdos, eu não tenho o melhor microfone, eu tenho vergonha e tal. E não tem, assim, outra dica melhor, assim, isso é de coração mesmo que eu falo, do que começar, sabe? Se expor mesmo, aparecer mesmo e, principal, né? Não se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Porque, às vezes, Renata, a pessoa fala desse jeito. Fala, não, mas é que, assim, eu tenho vergonha porque eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha imagem. Mas, no subconsciente dela, ela tá falando isso porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar. E não, de fato, por conta disso, sabe? Então, assim, quando você quebra isso, quando você sai desse ciclo de medo do que as pessoas vão pensar, aí você para de se importar com a sua voz, você para de se preocupar com o jeito que você vai aparecer ali, sabe? Então, assim, de fato, assim, o melhor jeito é você fazer, sabe? A prática não tem coisa melhor do que isso. Uma técnica que eu indico para as pessoas, que aí isso é algo mais prático mesmo, por exemplo, você abrir uma conta no TikTok. Por que no TikTok? Porque geralmente no TikTok, pelo menos a sua família não vai estar lá. E é algo que... O TikTok é engraçado. Se vocês têm, vocês devem ter percebido isso. Se você quiser parar de ver um conteúdo de uma pessoa lá, é só você começar a seguir ela. Não aparece mais nada dela pra você. Não é verdade? É impressionante. Então, às vezes, o que eu recomendo pras pessoas, abre uma conta no TikTok e posta lá. Vai postando, porque provavelmente você não vai ter tantas visualizações, você não vai ganhar seguidor, mas você já vai perdendo aquele medo, sabe? De postar, de criar os conteúdos. Então, assim, é uma tática que você pode usar, né? Criar um perfil lá no TikTok e postar lá pra ninguém mesmo, pra você perder um pouco dessa vergonha. Mas, assim, não existe nada melhor do que a prática mesmo, sabe? Postar. É o melhor jeito pra você destravar, digamos assim. Marcelo, é possível sair do zero no Instagram, 0 inscritos, e um dia ter um número que seja uma fonte de renda no Instagram? Não só uma fonte, mas a fonte principal de renda, porque a gente viu que você não seguiu no direito, você Sim. foi para outra área, né? É possível isso? É totalmente possível, totalmente possível. Assim, hoje... Assim, desde quando eu comecei no digital, assim, eu não vejo, assim, uma época, uma fase, digamos assim, melhor do que atualmente para você conseguir crescer no Instagram, para você conseguir, de fato, usar o seu perfil do Instagram como uma fonte de renda mesmo. Assim, hoje, 100% da minha fonte de renda vem do Instagram, sabe? E é algo que, assim, eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo, sabe? Justamente por ter esse bloqueio, justamente por ter esse receio mesmo de postar, sabe? Porque hoje tem público para todo mundo, sabe? Tem público para todo mundo. Às vezes, as pessoas nas consultorias falam, pô, Marcelo, por exemplo, vai falar sobre finanças.
Fala, pô, Marcelo, mas por que a pessoa vai querer me seguir e não vai querer seguir, sei lá, talvez o Thiago Nigro, outras pessoas do nicho de finanças, vai querer seguir ela, não vai querer seguir eu. Mas assim, na verdade, é totalmente o oposto. Tem muitas pessoas que vai se conectar muito mais com você do que com ele, sabe? Então, assim, tem público pra todo mundo, sabe? Então, assim, hoje é totalmente possível crescer um perfil, assim, do Instagram do zero mesmo, sabe? E conseguir usar esse perfil como fonte de renda, né? Como um mecanismo, né? Pra você conseguir monetizar. Só que, né? Como eu disse, assim, eu nunca vi uma época tão fácil, né? Uma fase tão boa pra você crescer no Instagram como agora. Só que o Instagram, o algoritmo, assim, ele mudou, sabe? Não é mais igual era antigamente, porque antigamente você fazia uma publicação e pelo menos ali os seus seguidores via uma parte dessa publicação sua. Pelo menos a sua galera ali que te seguia via. E hoje não é assim que funciona mais. Hoje o Instagram, ele vai recomendar mais os seus conteúdos para as pessoas que não te seguem. Então, assim, se você, primeiro, não tiver uma constância, você não consegue, por exemplo, tem gente que fala, Marcelo, tá, mas eu quero crescer o meu perfil, eu tô postando aqui, eu não consigo crescer. Aí eu falo, tá, mas você tá postando quantas vezes por semana? Eu falo, não, toda semana eu posto pelo menos umas 2 publicações. É muito difícil, sabe? Se você não tiver uma constância, é muito difícil, principalmente dependendo do nicho. Por quê? Por exemplo, o nicho de médicos, o nicho de nutrição, o nicho de personal trainer é um ótimo nicho, por quê? Tem muitas pessoas querendo consumir esse formato de conteúdo. Tem muitas pessoas querendo emagrecer, querendo ter uma saúde melhor. Só que, então, a gente tem um público muito grande, beleza. Só que aí, tem muitas pessoas já produzindo esse tipo de conteúdo também. Então, tem muitos personagens trainers produzindo, muitos médicos produzindo. Então, se você não postar conteúdo suficiente para, entre aspas, competir com essa galera, você sempre vai estar atrás dela. E o algoritmo, ele sempre vai privilegiar, digamos assim, as contas que postam com constância. Por quê? O principal objetivo do Instagram é fazer com que você passe cada vez mais tempo ali dentro da plataforma. Então, por isso que, por exemplo, para você, no seu feed, vai aparecer um formato de conteúdo. Para mim, vai aparecer outro. Para você, vai aparecer outro. Porque ele quer te manter ali. Ele não quer que você saia ali de jeito nenhum. E quando você cria um conteúdo que as pessoas passam tempo nessa publicação, quando você cumpre esse principal objetivo do Instagram, que é fazer com que as pessoas passem tempo nas publicações, o algoritmo vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas, porque as pessoas estão passando tempo nessa publicação sua. Agora, quando você posta um conteúdo que as pessoas ignoram ele, digamos assim, só vê 1 segundo ali e já passa aquele vídeo correndo, o algoritmo não vai recomendar esse conteúdo, porque ele, assim, as principais formas do algoritmo ver se um conteúdo é bom ou não é através das métricas. Ele se baseia na métrica para recomendar ou não esse conteúdo para mais pessoas. Então, se ele vê que um conteúdo, as pessoas não estão passando tempo nesse conteúdo, as pessoas não estão interagindo, as pessoas não estão compartilhando, sabe? Para que ele vai querer recomendar para outras pessoas? Não faz nenhum sentido. Então, ele já corta o seu alcance ali na hora e não entrega para mais ninguém. E, de fato, é isso mesmo que acontece. Se você não criar um conteúdo bom, esquece. Senão você vai ficar travado ali nas 800, 1000 visualizações, não vai recomendar para ninguém. Mas, se você, assim, souber criar um conteúdo bom, sabe? Se você conseguir entregar um conteúdo de valor para as pessoas, o algoritmo vai recomendar. E assim, às vezes as pessoas falam, mas o Instagram não gosta de mim, o algoritmo não gosta dos meus conteúdos. Mas a verdade não é. Se você criar um conteúdo bom, o Instagram, ele é o seu maior aliado, porque ele vai querer recomendar os seus conteúdos. Só que a pessoa posta qualquer coisa ali no perfil só para cumprir tabela, fala, hoje eu postei, amanhã eu vou postar também. Posta uma foto, posta um vídeo no InShot, no TikTok, reposta no Instagram e acha que tá criando um conteúdo. Mas é o que eu sempre falo. Entre postar esse tipo de conteúdo e não postar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ser ignorado ali, ninguém vai assistir os seus conteúdos. Então, assim, quando você cria um conteúdo de valor, é bem mais fácil, assim, sabe? Pra você crescer o seu perfil. Até porque, o que acontece? Quando você cria esse conteúdo de valor, as pessoas falam muito, pô, mas conteúdo de valor, o que é isso? Como criar um conteúdo de valor? O conteúdo de valor, ele é o melhor conteúdo para você ganhar seguidores. Eu tenho alguns projetos que eu faço específicos só para médicos, que é assim, um nicho que eu tenho um pouco mais de entendimento e eu entendo muito bem como que funciona. E o nicho de médico é um nicho muito bom para crescer, porque você consegue criar muitos desses conteúdos de valor, onde você gera um micro resultado para a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ali, ela tá com um problema no fígado, ela tá com gordura no fígado. Aí você cria um conteúdo
conteúdo, você é um médico, cria um conteúdo ali, 5 frutas que vão te ajudar a desinflamar o seu fígado, ou então 5 frutas que sugam o açúcar do seu sangue, a pessoa é diabética. Cara, a chance da pessoa que é diabética ou que tem gordura no fígado ver esse conteúdo e ficar nele é muito grande. Porque você tá criando um conteúdo ali que vai ajudar ela. Ela tem um problema no fígado, ela é diabética. Então, se a pessoa vê esse vídeo seu, ela vai ficar até o final. A chance dela não ficar até o final é muito pequena, sabe? E ela ficando até o final, ela vai querer entrar no seu perfil pra ver se tem mais conteúdos desses. Por quê? Ela é uma pessoa diabética, ela tá querendo sair disso e ela viu um conteúdo gratuito seu que você tá ajudando ela. Então, ela vai entrar no seu perfil pra ver se tem mais. E você tendo um perfil organizado, você criando mais conteúdos como esse, a chance dessa pessoa te seguir é muito grande, sabe? Então, por isso que criar esse conteúdo de valor é o melhor conteúdo para você conseguir ganhar seguidores. Hoje, você já deve ter visto que tem muito daqueles vídeos de 1 segundo, né? Dá até raiva quando você vê aquele vídeo ali. Você acha que você... um pouco. Você acha que a sua internet travou, né? Você acha que aconteceu alguma coisa. Esse conteúdo viraliza? Viraliza. Por quê? Tem muita retenção, que o vídeo é 1 segundo, 2 segundos, tá? A pessoa vai assistir até o final. Só que esse vídeo, ele pode ter até muita curtida, porque a pessoa, sei lá, talvez se interessou ali por achar alguma coisa engraçada. Esse vídeo pode ter alguns comentários, só que esse vídeo, dificilmente, ele vai trazer muito seguidor pra você. Porque você não conseguiu despertar o desejo na pessoa de querer entrar no seu perfil pra te seguir. Porque, gente, 1 segundo, você não consegue falar nada, sabe? Você não consegue entregar conteúdo nenhum de valor. Então, a pessoa vai ver o seu vídeo, vai achar legal, vai curtir, mas, ó, vai passar pra cima ali, não vai querer entrar no seu perfil pra começar a te seguir. Então, assim, esse conteúdo de valor, quando você consegue trazer esses conteúdos pro seu perfil, e aí qualquer nicho consegue. Um nicho de finanças consegue ajudar pessoas que querem começar a investir. No meu caso, que falo sobre o Instagram, eu consigo ajudar pessoas que querem crescer no Instagram. Um médico consegue ajudar, um nutricionista também. Uma pessoa que vende roupas, que tem loja de roupa, consegue criar um conteúdo, né? Um conteúdo que dá muito certo, que eu sempre falo para quem tem loja de roupas, é, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, pô, mas Marcelo, eu tenho que só postar as minhas roupas aí. Legal, o seu conteúdo principal vai ser esse, você mostrar o seu produto. Só que, por exemplo, nada te impede de criar um conteúdo que vai ajudar as pessoas. Por exemplo, 5 peças de roupas que deixam a mulher mais elegante, sabe? Toda mulher quer ficar mais elegante, então ela vai ficar até o final. Aí, dessas 5 peças, você fala que a última é mais importante. A última vai te deixar extremamente mais elegante. Por exemplo, você vai forçar a pessoa a ficar até o final, que ela vai querer saber qual que é essa última. E essa última, o que você pode fazer? Você pode mostrar uma peça de roupa que você tem na sua loja. Então, você vai conseguir divulgar o seu serviço também. E hoje tem, assim, várias estratégias que até eu uso no meu perfil, que dá muito certo para você conseguir monetizar também os seus conteúdos. Por quê? O que acontece? Quando você cria um conteúdo no Instagram e você fala ali que você vai vender alguma coisa, cara, o algoritmo corta o seu alcance, porque ele não quer fazer nada de graça para você, ele quer que você paga para rodar os seus anúncios ali. Então, você falou ali que você vai vender alguma coisa, se ele perceber que tem venda ali no meio, ele vai cortar o alcance, porque ele quer que você pague anúncio. Então, às vezes a pessoa já posta o vídeo ali falando de vender, o pessoal, tá aberto as vagas, tô vendendo isso, tô vendendo aquilo. E existem algumas formas para você fazer isso, onde você consegue criar esse conteúdo de valor e no final você consegue vender. Então, no meu perfil, eu faço bastante disso. Nos perfis de médicos também que a gente gerencia, a gente faz bastante desses formatos também, porque você entrega um conteúdo de valor e só lá no final você vai falar, e se você tá com um problema no fígado, eu tenho um e-book aqui que vai te ajudar a desinflamar o seu fígado em 5 dias, eu tenho um protocolo aqui que vai te ajudar, mas só lá no finalzinho, sabe? Só lá ali nos últimos segundos. Você consegue levar a galera pro ManyChat também, você fala pra pessoa comentar, aí lá no ManyChat, antes de você enviar o que você prometeu pra ela, você fala do seu produto, você cria uma conexão com as pessoas ali. Então, hoje, assim, se você conseguir usar as estratégias certas, é totalmente possível, sabe? Você usar o Instagram como uma fonte de renda, você conseguir crescer o seu perfil. Então, assim, é totalmente possível, totalmente. Eu tô aqui hipnotizada com o que ele tá falando. Você tá tentando absorver tudo. Não, se eu não conseguir absorver agora, eu vou assistir esse episódio 20 vezes. Isso que é Vocês bom, viram que a gente acertou na unha ali o convidado. É uma aula, um curso, tudo junto aqui em meia hora que já foi, já deu uma aula já, gente. Aqui. Nossa, é muito bom ouvir isso, porque a gente... Tem muitas pessoas que falam aquela coisa de o Instagram antigamente era fácil. Antes eu conseguia crescer, agora é impossível. Nossa, o que eu ouço de gente que fala isso, não, agora é muito difícil. Tem que ir pro TikTok, tem que ir pra outra rede social. Até o Facebook tá melhor. Nossa, a gente ouve de tudo, né? Ouve demais essas coisas.
E o que de fato acontece é que, assim, a criação de conteúdo, ela muda, sabe? Mas, assim, a comunicação com que você consegue falar com a pessoa, assim, quando você cria um conteúdo baseado no comportamento humano, por exemplo, o meu treinamento, ele é todo baseado em formas para você conseguir chamar a atenção, mas não usando uma música em alta, não usando um vídeo de 1 segundo, mas sim usando gatilhos mentais, onde você consegue prender a pessoa ali no seu conteúdo, sem precisar de colocar áudio em alta, sem precisar de participar de trend, sabe? Então, assim, porque senão você sempre vai ficar refém de um áudio em alta, você sempre vai ficar refém de uma nova trend. E tem gente, que é o meu caso também, eu não sou essa pessoa criativa, sabe? Que consegue fazer aquelas trends de dancinha, você não é criativo. Sabe? Olha lá o perfil do Instagram dele, os assuntos. Você pega a dor das pessoas. Então, exatamente. Eu quero assistir todos os seus vídeos. Você começa você quer assistir até o final lá do feed dele. Então, mas assim, essa é uma forma de criatividade onde eu uso, né, a minha comunicação com a pessoa. Mas tem muita gente que é mais criativa, sei lá, fazendo uma dublagem, fazendo uma dancinha, fazendo alguma coisa do tipo. E às vezes as pessoas deixam de crescer no Instagram, porque hoje tem muito disso. Eu falo porque assim, todo dia eu recebo isso no meu direct do Instagram. A pessoa acha que pra ela crescer o perfil dela no Instagram, pra ela ficar famosa, porque ela vê o perfil de uma influência, ela vai ter que fazer dancinha, ela vai ter que passar vergonha, sabe? As pessoas ainda têm muito essa crença, sabe? Não vou dar certo porque eu não sou criativo, eu não sou engraçado. Eu não me sujeito a isso. Eu não me sujeito a isso. Só que não, assim, é totalmente possível você criar um conteúdo sério e conseguir atrair pessoas qualificadas pro seu perfil. Por quê? Esse tipo de conteúdo onde você participa de trend, onde você faz dancinha, é ótimo, funciona pro Instagram, cresce. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não cresce perfil, porque cresce sim. É mais rápido? É sim, só que não tem só esse jeito. Existem várias outras formas para você conseguir crescer o seu perfil do Instagram. E assim, de fato, o que muda é os formatos de conteúdo. Então, por exemplo, eu tô testando um formato novo de conteúdo no meu perfil, que tá dando, assim, super certo. Eu já postei 4 vídeos desse formato e 3, assim, performaram muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Que é um conteúdo onde eu faço uma reação a um vídeo de uma outra pessoa, tá? E isso, assim, você consegue adaptar para qualquer nicho. Eu até explico lá dentro do meu treinamento. Por quê? Quando você traz isso, você consegue trazer isso pro seu perfil, pro seu nicho. Então, por exemplo, eu tô reagindo ao vídeo de uma pessoa que tá falando sobre, sei lá, ela é uma... Exemplo, ela é uma manicure e tá falando alguma coisa ali relacionado à unha e esse vídeo dela viralizou. Então, a pessoa pode pensar assim, Marcelo, mas o que isso tem a ver com o seu nicho? O que isso tem a ver com o seu perfil no Instagram? Eu ensino, eu mostro esse vídeo da pessoa, eu reajo a esse vídeo da pessoa, então eu chamo a atenção das pessoas que tá no meu perfil pra ver esse vídeo e eu explico, por exemplo, qual que foi a estratégia do vídeo dela pra ela crescer o perfil dela no Instagram. E eu vejo que esse tipo de conteúdo tá funcionando muito bem, onde você coloca um fundo verde ali e reage a um vídeo de uma pessoa. Eu fiquei presa no vídeo que você gravou com esse conteúdo, porque lembrando agora a minha memória, é o seguinte, acho que do dono da van que você gravou. Exato, eu não conseguia olhar muito pra você. A imagem, eu tava presa, e ao mesmo tempo eu queria ouvir o que você tinha pra falar até o final. Olha que louco que é a nossa Exatamente. Mente. E esse vídeo que eu postei, inclusive esse vídeo eu postei ontem, ele já tá acho que com mais de 130 mil visualizações, e é exatamente isso. Eu pego a mensagem em si do vídeo dele, né, que eu falo lá que, pô, até o velho da van tá produzindo conteúdo pro perfil dele e você não, sabe? O cara é bilionário e você tá aí querendo crescer sem postar nada. Beleza, eu falei isso, eu dei uma indireta pra pessoa, né, entre aspas, só que aí eu ajudo essa pessoa, eu falo, aí até no vídeo eu falo, Marcelo, mas eu não tenho ideia de conteúdo pra postar. Eu falo, tá, você não tem ideia? Então eu vou te explicar o que você vai fazer. Aí eu vou lá e mostro uma estratégia para ela ter ideia de conteúdo. Então, assim, eu tô chamando atenção através de um conteúdo que não é meu, né? Tô falando usando o exemplo de uma pessoa famosa, né? Que as pessoas conhecem ele. E ainda ajuda a pessoa no final. Aí é esse conteúdo de valor, sabe? Que a pessoa vai ver no final que eu ainda tô ajudando ela. Então, esse é o melhor conteúdo para você conseguir ganhar seguidores. Então, assim, esse é um formato e é um formato que dá certo para todo mundo, para todo mundo. Que eu vi esses dias uma pessoa fazendo, porque assim, tem muitas formas, né, de você ter ideia de conteúdo. Eu, particularmente, a melhor forma que eu gosto de ter ideia de conteúdo é, de fato, ver o conteúdo de outras pessoas. Então, assim, eu passo muito tempo ali no feed do Instagram, no feed do TikTok, vendo o que a galera tá postando. Então, quando eu vejo um conteúdo ali, primeiro que eu vejo que tem muitas visualizações, eu falo, cara, acho que eu podia trazer isso pro meu perfil também. Então, eu vi, por exemplo, o vídeo de uma dentista, que ela usou a imagem daquela mulher que ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas agora.
E, teoricamente, se você olhar aquilo, você fala, pô, mas não tem como, né, trazer isso pro meu perfil. Mas não, ela tava explicando um procedimento do dente que a pessoa fez, sabe? Então, ela tá usando aquela imagem daquela pessoa que tá no hype, né, que tá um assunto em alta, e tá pra chamar a atenção das pessoas, e tá trazendo pro nicho dela. Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer isso, sabe? Então, assim, é um formato novo de conteúdo que as pessoas estão fazendo, que dá muito certo. Então, assim, quando você percebe que tem algo funcionando, você tem que trazer pro seu perfil também. Você não pode ficar refém de um formato de conteúdo, né, de uma estratégia de conteúdo. Só que aí, por exemplo, você tem que ter esse discernimento de saber os princípios básicos, né, que é o princípio de você chamar a atenção. Porque, por exemplo, se eu só colocasse um vídeo de fundo e não falasse nada, talvez a pessoa ia ficar meio sem entender o que está acontecendo ali e não ia querer não ia querer assistir o meu conteúdo. Mas quando você sabe usar os gatilhos para você conseguir chamar a atenção da pessoa, aí, por exemplo, no vídeo que eu postei ontem, eu falo assim, ó, assiste esse vídeo aqui e depois você me fala se você vai pensar a mesma coisa que eu pensei quando eu vi esse vídeo. E, tipo, com uma cara meio de sério, assim, sabe? Pra pessoa falar assim, eu acho que ele viu alguma coisa de errado nesse vídeo, deixa eu ver esse vídeo aí. Só que, na verdade, não, eu elogio o cara do vídeo, mas, assim, só da expressão que eu uso no vídeo, eu consigo passar um ar mais de mistério, por exemplo. E o gatilho do mistério é um ótimo gatilho pra você prender a atenção da pessoa, sabe? No seu conteúdo ali. Então a pessoa, pô, mas o que será que ele pensou? Que vídeo que é esse, né? Então a pessoa vai querer ficar até o final do conteúdo. Então, assim, brincar com esses gatilhos, assim, no conteúdo é algo, assim, que eu gosto muito, né? Pra alguns perfis que eu gerencio, eu trago muito isso, sabe? Então, por exemplo, um conteúdo que eu produzi pro perfil de um dos médicos, que eu faço a consultoria, que tá com mais de 4 milhões de visualizações, a gente traz um conteúdo que ele é mais ou menos assim, ó. Se você tomar água com açafrão todos os dias, essas 3 coisas vão acontecer com você. Tipo, pô, se você toma água com açafrão e vê um vídeo desse, você vai ficar com medo, você vai ficar em choque. Você vai falar, cara, o que será que vai acontecer? Só que aí, na verdade, ele fala 3 coisas boas que acontecem, sabe? Só que talvez se ele falasse alegrinho assim, você não ia prender a atenção da pessoa, sabe? Então, se você falar mais sério, a pessoa, opa, o que será que vai acontecer comigo, sabe? Então, quando você tem esse discernimento, assim, pra produzir os conteúdos, você consegue envolver a pessoa no seu vídeo. Teve um vídeo que eu postei uma vez, que eu falo com uma pegada mais misteriosa, assim, e eu coloco uma música de suspense no fundo. Aí eu vi um comentário da mulher falando assim, nossa, Marcelo, no final do vídeo eu fiquei até mais aliviada, porque o jeito que você falou, a música que você colocou, tava com medo. O que ia acontecer com o meu perfil se eu não fizesse essas coisas, sabe? Não, e ele tá falando que ele não tem criatividade. Eu tô quase me enfiando embaixo da mesa aqui, porque eu achava que eu tava no hype da criatividade. Tô nada, eu tô lá atrás. Marcelo, você se torna uma autoridade hoje, porque quem entra no seu perfil quer ver do primeiro ao último, cara. É, bem legal. E eu tento trazer, assim, um leque grande de conteúdo, sabe? Então, assim, eu sei que o conteúdo topo de funil que a gente fala de conteúdo, né, pro meu perfil, que é onde você consegue alcançar mais pessoas, é ainda, por exemplo, os conteúdos de stories criativo que eu posto no meu perfil. Só que esse conteúdo nem é o conteúdo que eu gosto mais de postar. Eu gosto mais, de fato, de criar conteúdo que eu vou ensinar as pessoas sobre Instagram, técnicas pra crescer e tal. Só que eu não posso deixar esse público fora, que eu sei que é um público, por exemplo, se a pessoa tem interesse em story criativo, muito provavelmente ela tem interesse em crescer o perfil dela do Instagram também, sabe? Então, eu não posso deixar esse público de lado. Então, eu trago esses conteúdos de story criativo, mas eu trago conteúdo também onde eu falo sobre atualização de Instagram, eu trago conteúdo com estratégias para a pessoa crescer o perfil, para ela conseguir ter mais engajamento, eu consigo explicar o que tá, assim, em volta de um conteúdo que viraliza, sabe? Então, assim, eu tento trazer o máximo possível de formatos de conteúdo ali pro meu perfil e, de fato, assim, a galera tem gostado bastante, né? O pessoal sempre comenta, sempre engaja. E, assim, é coisa que, assim, eu não imaginava, sabe? Que ia acontecer tão rápido com o meu perfil. E o Instagram é muito louco por causa disso, sabe? Quanto é o seu tão rápido? Quanto tempo? Então, mas você fala assim, pro meu perfil ou pra uma pessoa que tá começando? Não, pra você. Quanto tempo você demorou pra ter esse sucesso que você tem hoje na rede social? Olha, então, foi aquilo que eu te falei, sabe? Coisa de 1 mês eu já saí de 3 mil seguidores pra 100 mil seguidores. E hoje, pro número que você tem? Hoje, pros 700 mil, agora já vai fazer mais ou menos uns 2 anos que eu tô produzindo conteúdo. Mas um tempo rápido. Muito rápido pra quantidade de seguidor. E aí tem, por exemplo, o TikTok também. No TikTok tem quase 400 mil seguidores. No YouTube a gente tá com quase 5 mil também. É que o YouTube dá trabalho, né, de criar conteúdo. É o que eu diga! Mas, inclusive, eu até encontrei com o meu tio esses dias no casamento que eu fui.
E é bom você encontrar com pessoas assim, né? Porque o meu tio, assim, ele é maluco dos conteúdos, sabe? Ele, no YouTube, acho que ele tá com 3 milhões de inscritos. E tem fase que ele posta 5 vídeos por dia lá. Nossa, 5 é uma vídeos. máquina. Não, é loucura, loucura, loucura. Aí eu encontrei com ele e falou, pô, Marcelo, você tá no YouTube agora, né? E tal. Eu falei assim, tô, mas já faz um tempinho que eu não posto. Ele falou, mano, você tem que voltar a postar. Aí eu já gravei 2, já postei na semana passada, vou postar outra essa semana também. E uma parada muito legal, até para passar pra galera também, que, assim, eu vi esse crescimento do meu tio do zero mesmo, como eu falei pra você, eu participei de tudo ali. E o que que ele fazia? Ele viu que o perfil dele do TikTok cresceu primeiro. Então, o que que ele fazia? Ele viu que o perfil dele do TikTok cresceu e do Instagram não tava performando tão bem. Então, ele criava os conteúdos dele, por exemplo, ele criava uma receita ali, e ele passava, sei lá, talvez uma receita de chá ali que ia ajudar a pessoa a desinchar. Aí ele falava no final do vídeo, falava, se você quiser mais um chá desse aqui, eu acabei de postar o vídeo lá no meu perfil do Instagram. Então você vai lá. Então ele conseguia direcionar o público dele do TikTok pro Instagram. A pessoa chegava lá no Instagram, o que que tinha lá? Ele criava o conteúdo lá e falava, ó, se você quiser a receita completa, tá lá no meu canal do YouTube. Aí a galera do Instagram ia pro YouTube também. Então ele conseguiu, assim, alimentar todas essas redes sociais dele através das outras redes sociais. Então a galera do TikTok ele mandava pro Instagram, do Instagram ele mandava pro YouTube. Então, assim, ele cresceu, assim, 100% de forma orgânica mesmo, sem gastar R$1 com anúncio, fazendo isso, sabe? Direcionando o público dele ali para as outras redes sociais dele. Então, assim, e isso é algo que funciona muito bem, sabe? Você usar uma rede que você é mais forte para mandar para os outros canais. Porque, por exemplo, o canal do YouTube é de fato uma forma mais difícil de você crescer, né? Porque, assim, a pessoa tem que ficar até o final do seu vídeo pro YouTube recomendar o seu conteúdo. E é muito mais difícil a pessoa ficar até o final num vídeo de 18 minutos do que no vídeo de 1 minuto e meio, né? Então, assim, conforme você consegue usar isso, usar as suas outras redes sociais para mandar a galera pro YouTube, por exemplo, é uma estratégia que funciona super bem. Ó, já tô anotando tudo. É uma sacada muito boa, né? Otimiza tudo e põe pra funcionar. Exatamente. A gente adorou o seu slogan, que você cria um perfil que é impossível de ser ignorado. A gente ficou naquela lá, né? Será que a dor de todo mundo é ser ignorado? Exato. Uhum. É disso que veio esse slogan? Exatamente, exatamente. Porque, assim, não tem frustração maior do que você criar expectativa numa coisa e essa coisa não funcionar. E não vai, né? Exatamente. Então, assim, no Instagram, eu vejo que, assim, a galera sofre muito com isso, sabe? Sofre mesmo. Fala, pô, Marcelo, mas eu tô produzindo aqui o meu conteúdo certinho, tô postando todos os dias, e é isso que a gente tá até comentando aqui antes, e nem a minha família curte, né? Nem minha mãe, nem minha tia, nem meus irmãos, nem meus amigos curte. Então, assim, de fato, assim, a maior dor das pessoas que eu vejo hoje é ser ignorado, sabe? Ser postar e não ter resultado. Mas aí vai naquilo que eu falei pra vocês aqui no começo. Se você não souber criar um conteúdo bom, um conteúdo de valor, que você chama atenção, o algoritmo, ele vai ignorar os seus conteúdos mesmo, sabe? Você pode criar o melhor conteúdo do mundo. Você pode criar o melhor conteúdo sobre finanças do mundo, onde você fala ali uma coisa top, bacana, meio que você sabe que vai ajudar a pessoa. Só que se você não empacotar esse conteúdo no formato certo, que as pessoas vão querer assistir esse conteúdo seu, as pessoas não vão assistir e o algoritmo não vai recomendar, sabe? Então, assim, é muito melhor você criar talvez um conteúdo mais simples, mas onde você consiga envolver a pessoa e ter resultados, do que você querer criar, assim, um conteúdo muito bom, você se esforça, você posta conteúdo ali top, mas você não conseguiu chamar a atenção das pessoas. Mas você não, na sua concepção, é que você é um especialista, o nosso erro aqui do outro lado é, às vezes, dar milhões de tiros e não conseguir mirar no público-alvo, até conseguir entender quem é o público-alvo. Você acha que a gente se perde? Sim. Eu digo se perde porque eu tô inclusa. Às vezes a gente acha que tô colocando conteúdo de moda, de look pra mulheres, aí eu quero falar de finanças. Ah, não, mas eu quero falar que eu também faço direito. Sim. A gente sim. se perde um pouco, né? E o que acontece? Uma das viradas de chave, assim, que eu tive, foi até um evento que eu fui com meu tio, que a gente participou, que é de fato o quão importante é você entender o seu público-alvo. Tem até uma aula lá no meu treinamento que ela chama Entrando na Mente do Seu Público-alvo.
e é onde a gente faz uma pesquisa de avatar, que a gente coloca lá. Quando você entende, assim, muito bem as dores, os desejos, as características do seu público-alvo, você consegue ser muito mais certeiro, sabe? Então, assim, nos seus conteúdos, nos seus títulos, por exemplo. Porque o que vai fazer a pessoa ficar no seu vídeo é os 5 primeiros segundos ali que você fala, tá? Então, assim, se você falar alguma coisa que não é do interesse da pessoa, ela não vai querer assistir, sabe? Porque hoje tem muito conteúdo bom no Instagram pra você ver. Pô, por exemplo, você gosta de comida. Cara, você pode ver só conteúdo top de comida ali, aqueles lanches mais bonitos, aquelas pizzas mais bonitas. Então, se você não conseguir chamar a atenção dessa pessoa, ela não vai querer ver você, ela não vai querer ver o que você tá falando. Então, ela vai pular o seu vídeo. Então, por exemplo, quando a pessoa começa o vídeo ali se apresentando, olá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre isso. Cara, a pessoa vai pular seu vídeo. Ninguém quer saber seu nome, sabe? Ninguém quer saber de onde você se formou. A pessoa quer saber no que você vai ajudar ela. O Instagram é, de fato, uma moeda de troca, sabe? A pessoa só vai começar a te seguir se ela vê que você tem algo ali no seu perfil que vai ajudar ela. Então, se ela viu que tem algo de valor no seu perfil, ela vai te seguir. Se ela não encontrar isso, e aí vai nisso que você falou. Por exemplo, você cria um conteúdo sobre finanças. Beleza, a pessoa viu esse vídeo seu, gostou desse vídeo seu. Só que aí ela entra no seu perfil, tem de tudo um pouco ali. Aí você tá mais com uma pegada de influencer, por exemplo. E talvez essa pessoa não goste de acompanhar influencer. Então ela vai falar, poxa, gostei desse vídeo aqui que a Renata postou, mas tem muito pouco disso no perfil dela, então não vou seguir, vou voltar ali e continuar vendo os que eu quero ver ali no feed, sabe? Então, assim, quando você consegue entender o seu público-alvo, você consegue criar um perfil otimizado para receber essa galera e você consegue ser mais certeiro, principalmente nos seus conteúdos. E outra coisa também, né? Você facilita o algoritmo. Por quê? Quando você posta um conteúdo, o Instagram, o algoritmo, ele vai procurar um público para recomendar esse conteúdo seu, para fazer com que as pessoas passem mais tempo no Instagram, que é aquilo que eu falei para vocês aqui. Então, quando o algoritmo, quando o Instagram sabe que você sempre está postando aquele formato de conteúdo, ele já sabe o seu público, então ele já vai recomendar para as pessoas certas. Agora, quando você, por exemplo, você posta um conteúdo sobre finanças, aí depois no outro dia você posta um conteúdo de academia, que são públicos totalmente diferentes. A galera que gosta de academia não necessariamente gosta de finanças. Então ele fala, pô, mas será que o público dela é a galera da academia, é a galera da finança, sabe? Então você meio que dificulta o algoritmo para recomendar os seus conteúdos. Então, quando você define um público, quando você define um nicho, assim, é muito mais fácil, sabe? Difícil definir um nicho, né? Difícil é você descobrir o seu nicho, o seu público, né? Porque lá no começo a gente no Instagram da própria Rios, eu fazia uns vídeos sobre a área financeira, mas hoje eu vejo que eu ensinava um monte de coisa, era uma aula o vídeo. Eu falava, pô, mas ninguém gostou. E pra você é ótimo, eu falei, tô dando uma aula pro cara de como fazer uma boa carteira de intenção, investimentos, né? como aplicar o dinheiro em fundo imobiliário, mas, pô, não teve efeito. Agora, hoje eu percebo que é porque era muito conteúdo, acho pra pouco tempo, que não prendia a atenção das pessoas. Instagram não é lugar pra você querer ensinar muita coisa pras pessoas. A pessoa não tá ali pra aprender muito, sabe? Se a pessoa quiser aprender, ela vai comprar um curso seu. Ela vai assistir uma aula no YouTube. Então, assim, não é lugar pra você criar conteúdo muito denso, sabe? E isso é aquilo que eu falei pra vocês. Isso é algo que, às vezes, machuca a pessoa que tá criando conteúdo, sabe? Porque ela não quer criar um conteúdo ruim. Na boa vontade, ela quer criar um conteúdo bom. Só que não funciona. Aí vai de você ficar frustrado, vai de você falar, não, Instagram não é pra mim, vou parar, sabe? E já que a gente tá falando dos principais erros aí, quais são, né? Se você tivesse que pontuar os principais erros que as pessoas fazem no Instagram delas, que mais atrapalha? Primeiro, não é nem algo muito técnico, mas assim, é algo que eu percebo que atrapalha muitas pessoas e que me atrapalhou também, que é a bendita da comparação, sabe? Você se comparar com as pessoas, assim, é o que eu vejo que mais faz as pessoas parar de produzir conteúdo, sabe? Por quê? Você tá ali postando, né? E você sempre segue as pessoas que são referências do seu nicho, né? Geralmente você segue aquela pessoa que você se inspira nela. E aí, você só vê os resultados dela, né? Você fala, nossa, mas eu tô aqui postando conteúdo, os meus vídeos tá com 1000 visualizações, o dela tem 1 milhão. Aí você começa a se comparar. Ah, pô, mas a câmera dela é melhor, né? Pô, mas o estúdio dela é melhor. Ah, mas ela sabe falar melhor. Ah, mas ela vende mais, ela tem mais dinheiro. Você começa a comparar. Aí acontece uma parada que é muito na vida da gente, né? Que atrapalha muito, que você perde a confiança. Cara, e na hora que você perde a confiança, você vai só ladeira abaixo, sabe? Então, assim, você sempre tem que se manter confiante. Então, quando você começa a se comparar demais, você vai perdendo a sua confiança, você vai vendo cada vez mais resultados, aí você desiste. Agora, falando mais de assuntos técnicos mesmo, outro erro,
a pessoa não ter essa constância necessária. Como eu disse pra vocês, o Instagram, ele privilegia as contas que postam com constância. Então, a pessoa que acha que é só postar 2, 3 conteúdos ali por semana que vai ter resultados, não é isso que acontece. E como não desanimar num planejamento que você fala assim, vou colocar um vídeo, um Reels, um post, enfim, todo dia. E ter assim, 1, 2, 3 curtidas. Já aconteceu isso com você? Já, pô, no começo era exatamente desse jeito. Exatamente desse O que jeito você fala pra galera de acontecia. casa que tem essa constância, mas desanimou porque curtidas e na cabeça dela não tá entregando conteúdo? Ó, então, o principal é você saber que você tá fazendo do jeito certo. Porque existem duas possibilidades, né? Você tá tendo pouco resultados porque você tá fazendo errado. Então, você tá produzindo conteúdo errado, você não tá sabendo empacotar o seu conteúdo. Então, se você continuar desse jeito, não adianta você ter constância. Você pode postar 10 vídeos desses por semana. Não vai continuar do mesmo jeito. Senão vai continuar tendo resultado. Então, você tem que saber se você tá fazendo conteúdo errado ou não. Agora, a partir do momento que você segue uma estratégia, que você sabe que dá resultado. Por exemplo, se você é meu aluno, se você é aluno de outras pessoas que ensinam sobre Instagram, que tem ótimas pessoas que ensinam, cara, compra a ideia daquela pessoa, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que eu faço consultoria, que a pessoa fala, pô, Marcelo, mas eu já fiz 500 cursos e nenhum deu certo. Eu não falo desse jeito pra pessoa, mas dá vontade de falar. Fala, cara, mas será que o problema são todos os cursos ou é você que não coloca nada em prática, sabe? Então, assim, a partir do momento que você tem uma estratégia, cara, segue ali naquela estratégia. Se você sabe que ela funciona, já funcionou com alguém, vai funcionar com você também. Aí você tem que ter essa constância, sabe? Então, primeiro você tem que ter esse discernimento pra saber de fato se você tá fazendo a coisa certa ou não, produzindo conteúdo certo ou não. Tá produzindo conteúdo certo? Continua que uma hora um conteúdo seu vai viralizar. Aí tem que ter essa constância, não tem como. Não tem jeito, é que nem tudo na vida. Primeiro Exato. vai estudar. Vai pô. aprender. Exatamente. Porque às vezes começa a fazer lá e fica pra baixo e nem foi correr atrás de como deveria ser feito, entender o processo. Exatamente. Mas é igual você comentou no início, é difícil, porque a gente aqui, você hoje já é essa autoridade, você passou por tudo isso, mas a gente aqui entende que assim, são vários boicotes que a gente coloca. É a nossa voz, às vezes a qualidade do som, é a luz, pessoas à nossa volta. Você quer criar um vilão, né? Você quer que tenha um vilão ali na história. E a gente tenta se boicotar o tempo todo. A gente quer achar um motivo pra não tá dando certo. Exatamente. Você fala, mas tinha que tá dando certo. Qual que é o motivo de não estar dando certo? É muito bom achar um culpado, né? É isso. Exatamente, é muito bom achar um culpado. E conta pra gente, se você fizesse um perfil do zero hoje, ou para as pessoas que estão começando o perfil do zero, ou tem um que não tá dando certo e quer começar outro, quais sugestões você daria? Cara, vamos lá, ó. Se eu fosse começar um perfil do zero hoje, primeiro que eu ia usar o que eu chamo dos 3 princípios da comunicação magnética. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Se você não quiser ser refém de trend, de música em alta, você tem que saber se comunicar no Instagram. Você tem que saber falar, você tem que saber criar aquele conteúdo seu. E esses 3 princípios da comunicação magnética, o primeiro dele consiste em você conseguir chamar a atenção da pessoa ali no começo do seu conteúdo, né? Que é onde eu ensino para os meus alunos, por exemplo, os gatilhos mentais, né? Os gatilhos onde você entrega um micro resultado para a pessoa ali. Porque você tem que fazer a pessoa parar ali naquele conteúdo seu. Depois, relacionado a conteúdo também, é você entregar um conteúdo valioso, que aí é esse conteúdo de valor que eu falei para vocês aqui. E terceiro, você tem que fazer com que a pessoa interaja nesse conteúdo, porque vai naquilo que eu falei para vocês também. Para o Instagram recomendar um conteúdo seu, ele tem que ver que as pessoas estão gostando desse conteúdo. E a única forma que ele consegue fazer isso é, de fato, vendo as interações. Então, se o seu conteúdo não tem interação, ele não vai recomendar. Então, você tem que cumprir esses 3 princípios. Chamou atenção, entregou um conteúdo bom e fez a pessoa interagir, esse conteúdo seu, ele vai ser bem recomendado. Outra coisa que você tem que fazer, outra coisa que eu faria se eu fosse começar o meu perfil do zero, eu ia ter essa constância. Eu ia postar ali pelo menos umas 5 vezes por semana. Eu sei que quando a pessoa tá começando, é difícil, sabe? É difícil postar todos os dias. Mas você tem que ter mais publicações na semana do que não publicações. Então, por exemplo, a semana tem 7 dias. Você tem que postar pelo menos 4, então, por semana ali, pra você ter essa constância que eu sei que, assim, é extremamente necessária. Outra coisa que funciona muito bem, que eu trago pro meu perfil, faço no meu perfil, e que às vezes as pessoas não dão valor, é ter referências, sabe? Ter referências é muito importante, não para se comparar, que aí senão você vai se boicotar, igual a gente tava comentando aqui, mas sim para ter as ideias de conteúdo. Porque, por exemplo, eu falo sobre Instagram, eu tenho as minhas referências que postam conteúdo sobre Instagram também.
o meu público-alvo é o mesmo público-alvo dele. Então, assim, se tá dando certo pro perfil dele, a chance de dar certo no meu perfil é muito grande também. Então, eu tenho que ter essas referências para eu ter essas ideias de conteúdo, para eu saber o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Então, assim, essa parte de você ter referências é muito importante, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um certo orgulho, né, de achar, não preciso de ninguém, né? Eu vou criar o meu aqui do zero mesmo. E assim, se você querer inverter a roda, é muito mais difícil, né? Você pode ter muito mais resultados? Você pode descobrir uma coisa nova. Só que a chance de você desistir no meio do caminho também é muito grande, né? Devido a esse orgulho. Então, assim, essa constância, essas referências são muito importantes também. Então, assim, eu acredito que você, tendo isso no seu perfil, você consegue começar do jeito certo, que é isso que eu falei. Aí é só você ter essa constância de sempre estar postando. Porque quando você sabe que você está criando o conteúdo certo, aí você continua. Porque se você não souber, se você tiver essa dúvida se é isso que você tem que postar, se não é, aí é onde você começa a criar os conteúdos errados. Então, assim, eu acredito que se você seguir essa linha, você já tem uma base muito boa para continuar postando seus conteúdos ali no seu perfil. Você tem recebido bons feedbacks, assim, dos seus alunos? Porque eu Esse- vejo que você atende até pessoas na Suíça Sim, também, né? Pô, Isso muito é legal. gratificante, né, Nossa, Marcelo? demais. Esses dias eu recebi inclusive provavelmente ele vai ver o podcast, que ele é bem parceiro. O Paulinho, ele é um seguidor que eu tenho, e ele começou, eu acho que ele foi um dos primeiros que comprou o meu treinamento. Na época era até um e-book, né, porque eu fiz a estratégia de criar o meu treinamento seguinte. Quando você vai criar, eu não sei se vocês têm curso online, mas quando você vai criar um curso online, você fica muito na dúvida, né? Do que criar, como criar e tal. E aí eu usei a estratégia, eu falei assim, não, eu vou criar um e-book, e desse e-book eu vou criar um treinamento gravado depois, mas eu já vou ter o meu e-book, né, para usar ele como base. Então eu criei esse e-book, e esse Paulinho, ele é desde essa época do e-book. E ele cresceu o perfil dele, hoje ele tá com quase 100 mil seguidores. E esses dias ele até me mandou um feedback que ele me mostrou os rendimentos que ele estava tendo no mês dele. Ele falou, cara, olha isso aqui, eu já viralizei vários vídeos e hoje eu tô conseguindo faturar coisa de 15, 20 mil por mês graças a esse método que você me ensinou, que fez eu crescer o meu perfil do Instagram. E ele é cadeirante, sabe? Então, assim, é muito gratificante, sabe? Você receber um depoimento desse, assim, faz de fato você ver que você tá gerando valor na vida das pessoas, sabe? Tem o Dr. Daniel também, que é lá da minha cidade, ele é um médico. Como eu disse, para médicos eu faço alguns serviços específicos, né? E o perfil dele, quando a gente começou, ele tinha 10 mil seguidores. Então, como ele é da minha cidade, né? A gente mantinha um contato mais presencial. E hoje ele tá com quase 700 mil seguidores. E, tipo, coisa de 6 meses, sabe? Então, assim, muito rápido mesmo. Tem vários outros, por exemplo, tem a Cleini, que tá com mais de 100 mil seguidores também. Ela produz um conteúdo cristão e a história dela é muito legal também, que quando ela me procurou, a gente fez uma consultoria. Ela falou assim, é muito bacana mesmo a história dela. Ela falou, pô, Marcelo, eu acabei de sair de um tratamento de câncer e eu quero espalhar essa mensagem para mais pessoas, sabe? Eu sinto que eu tenho que ajudar as pessoas com isso, encorajar as pessoas que estão passando por isso também. E eu queria crescer meu perfil no Instagram, né? Aí a gente fez um projeto pro perfil dela e hoje ela já tá com mais de 130, 140 mil seguidores, sabe? Vídeo, tem vídeo dela que tem mais visualização que meu, sabe? 8 milhões, 9 milhões de visualizações. Então, assim, tem muito feedback bacana mesmo, assim, sabe? Que de fato faz eu ver que valeu a pena eu me expor, eu ver que valeu a pena eu não ter vergonha, não ter parado por ter vergonha de gravar, por não gostar da minha voz. Então, assim, de fato, quando você deixa esses empecilhos, né, que a sua mente tenta te sabotar toda hora, né, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir, de fato, quando você rompe essa barreira, você consegue ajudar a vida das pessoas e você vê que, assim, é muito gratificante, sabe? Você receber um feedback, você vê de fato que você está ajudando, né, as pessoas, então isso é muito legal mesmo. É porque eu penso assim, as pessoas em casa assistindo o início, né, agora entendendo tudo que aconteceu, pensa assim, para de caô, vai, Marcelo, que você cresceu o perfil do zero, não comprou seguidor, você não comprou nada, porque a gente tá acostumado com isso. Às vezes você pega lá perfis que a gente conversou anteriormente, sei lá, estão com 50 mil. E aí não tem engajamento nenhum, não tem post nenhum, não tem... Aí você pensa, a pessoa comprou. Isso derruba? Nossa, inclusive, galera que tá assistindo, não compra seguidor, não, pelo amor de Deus. Não Por que faz as pessoas essa têm esse cagada, mito de não. comprar seguidor, então? Porque quer resultado rápido, né? Porque, É o caminho mais fácil. Exato. As marcas entendem que aquilo não é teu, será?
Entende? Hoje é muito fácil de você saber, sabe? Porque esses dias mesmo, um cara me chamou no Instagram, né? E agora tem como você tapear até mais fácil que você consegue comprar o verificado, né? Então, pô, o cara tem 1 milhão de seguidor verificado. Falei, pô, da hora, né? Vou entrar pra ver o perfil desse cara que tava me chamando. Aí eu entrei no perfil dele, eu vi 1 milhão de seguidor verificado. Eu falei, pô, da hora, né? Os conteúdos dele. Aí eu fui lá nos vídeos do Reels pra ver, cara. E tipo, vídeo 7 mil visualizações, 8 mil visualizações. 12 curtidas, um comentário. Gente, que vergonha, cara. Que vergonha. Tá na cara que essa pessoa comprou seguidor. E 90% das pessoas que eu faço consultoria, todas compraram seguidores, tenta recuperar o perfil, e todas, sem exceção de nenhuma, todas se arrependem demais. Fala, Marcelo, que cagada que eu fiz. Hoje tem uma parada que acontece muito também, que inclusive isso não é culpa da pessoa. Às vezes as pessoas estão contratando, tipo, essas empresas, sabe, que fazem gerenciamento de perfil. Não, pode deixar que a gente vai cuidar do seu perfil aqui, a gente vai fazer umas publicações aqui e tal. Só que aí eles chegam com a seguinte promessa para as pessoas. Ó, a gente vai só fazer umas publicaçõezinhas aqui e vai postar no seu perfil vai crescer. E como eu falei para vocês aqui, não é tão fácil assim, você tem que saber as estratégias, você tem que produzir conteúdo. E aí o que eles fazem? Para mostrar esse resultado para as pessoas, eles começam a colocar seguidores comprados. E a pessoa acha que o perfil dela tá crescendo. Fala, nossa, que legal, depois que eu comecei a postar com essa galera aqui, já tem 4, 5 mil seguidores. E aí, o que acontece? A pessoa chega uma hora, vê que, beleza, eu tô com 10 mil seguidores aqui, mas as minhas visualizações do Stories continuam 100. Tem alguma coisa errada, continua 120 visualizações. Aí ela vai falar pras pessoas, né, vai conversar com essa galera, a pessoa dá tipo um migué, fala, não, a gente colocou você num programa de automação aqui, aí essa pessoa encerra esse contrato com essa empresa, depois tá com o perfil todo ferrado ali. Eu tô falando isso porque já foram umas 4 pessoas que falaram isso pra mim, sabe? Não, eu contratei uma galera aí, eles falaram que ia me ajudar a crescer o meu perfil, encheu o meu perfil de seguidor falso, sabe? E de fato atrapalha demais. Justamente por isso que eu falei pra vocês, o Instagram, ele só vai recomendar um conteúdo se ele saber que o conteúdo é bom. O Instagram não tá nem aí pra quantos seguidores você tem. Você pode abrir sua conta hoje. Se um vídeo seu viralizar, as pessoas interagir, a pessoa curtir, a pessoa compartilhar, ele vai recomendar esse vídeo pra 1, 2, 10 milhões de pessoas. Ele não tá nem aí com quantos seguidores você tem. Só que, se você tiver 1 milhão de seguidores, se você tiver 100 mil seguidores comprados, essa galera não vai interagir. Então ele vai entender que esse conteúdo não é bom e você sempre vai flopar, sabe? Então assim, é um ciclo sem fim mesmo. Como é bom ouvir tudo isso de você, porque às vezes a gente fica com aquele monte de indagações, aquele peso de que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, nada como você aqui para esclarecer tudo, né, Marcelo? Mas agora a gente vai para o momento mais aguardado aqui do nosso podcast, que é o momento Rios Bate-Bola. Bora. Eu vou te falar 10 palavras aí aleatórias, frases também. Aí a graça que você vai me falar o que vem no seu coração, tá Fechou, bom? combinado. Ou se quiser contar alguma coisa também, a gente tá aí pra ouvir, tá? Beleza. O que Deus significa pra você? Cara, tipo, é tudo, sabe? Tudo mesmo. Não tem outra palavra que eu poderia definir do que tudo. Porque, assim, quando você confia em Deus, assim, as coisas ficam mais fáceis, sabe? Assim, o caminho fica mais fácil. Eu sempre penso assim, eu falo, cara, quando uma pessoa não confia em Deus, como será que essa pessoa vive? Porque, assim, é difícil você imaginar, sabe? No que essa pessoa se apega? Porque quando você confia em Deus, tudo fica mais leve, sabe? As coisas não estão acontecendo certo? Beleza, eu confio em Deus, então é isso que Deus tem preparado pra mim agora e uma hora vai melhorar. As coisas estão dando tudo certo? Ótimo, Deus tá comigo, eu confio em Deus. Se piorar, Deus vai continuar comigo. Então, assim, é tudo. Não tem outra palavra. Você falou muito de propósito durante o podcast, durante a sua história. Como você sentiu no seu coração que realmente era um propósito? Porque é igual você falou, às vezes as pessoas têm uma vida e não conseguem entender aquele propósito. Você sentiu a paz de Deus nas suas orações? Exatamente. É você saber que você tá no caminho certo, sabe? Tem até uma história engraçada que antes de eu começar, olha pra você ver como que é. Às vezes você pode pensar, pô, propósito de Deus, então se encaixaria nisso que você vai falar, Marcelo, mas não. Como eu disse pra vocês, eu sempre fui uma pessoa de Deus e eu já sabia, antes de criar o meu perfil do Instagram, como que viralizava os conteúdos. Sempre soube. E eu sentia vontade de falar de Deus pras pessoas também. Então, eu fiz exatamente isso que eu falei pra vocês. Eu criei uma conta no meu TikTok, não falei pra ninguém. E comecei a criar conteúdo ali, entregando uma palavra de Deus, falando uma palavra legal. E esse perfil cresceu rápido. Então, assim, coisa de 1 mês, eu tinha, sei lá, acho que 80, 100 mil seguidores. Vídeo com milhões de visualizações. E aí,
eu poderia pensar, falar, pô, beleza, né? Tô falando de Deus aqui, legal, é o meu propósito. Só que eu não sentia essa paz, sabe? Mesmo falando de Deus, eu não sentia isso. E aí eu falei, não, cara, não tá certo, não é isso que Deus tem preparado pra mim. Já quando eu decidi a criar conteúdo ajudando a galera sobre o Instagram, aí eu senti essa paz. Aí foi que eu vi, falei, não, realmente isso é o propósito da minha vida mesmo, sabe? Onde o Marcelo se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, olha, ajudando cada vez mais pessoas, sabe? De fato, assim, conseguindo somar ainda mais na vida das pessoas, assim, o que eu mais queria é isso, sabe? Não ser associado a uma referência de pessoa que só ensina as pessoas a crescer no Instagram, mas sim também como uma pessoa que, de fato, leva a palavra de Deus, sabe? Que cumpre os propósitos de Deus. Então, assim, eu me vejo aqui 10 anos somando ainda mais na vida das pessoas, sabe? Assim, é o que eu mais queria, o que eu mais quero que aconteça na minha vida mesmo. Sua família sempre te apoiou nessa ideia de rede social? Sim, sempre me apoiou. Inclusive, meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara que me incentivou a fazer faculdade, né? E eu sempre, inclusive, ele me ajudava, né? Nas mensalidades e tal. E quando eu falei pra ele, né, que ele viu que eu não ia seguir pro digital, e sim, em momento algum ele me questionou nada, sabe? Em momento algum ele falou, pô, mas você vai deixar a faculdade? Pô, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Ele sempre confiou, sabe? Ele sempre viu que aquilo é porque meu pai é uma pessoa muito de Deus também, e eu, assim, me espelho muito nele, sabe? Ele é uma pessoa muito de oração, então eu acredito que Deus já tinha falado com ele também, por isso que ele tava mais tranquilo. Mas, de fato, assim, a minha família sempre me apoiou, assim, com certeza. Me fala um ponto bom e um ponto ruim da rede social. Ponto bom é quando você vê isso, sabe? Quando você consegue ajudar as pessoas, né? Essa parte de ajudar mesmo assim, pô, não tem nada mais gratificante assim do que você receber um feedback, sabe? De uma pessoa falando, Marcelo, cara, seus conteúdos me ajudou. Nossa, teve uma vez, foi bem no comecinho, eu recebi um feedback de um cara, uma mensagem no direct, ele comentou um story que eu tinha postado. Ele falou assim, Marcelo, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô fazendo um tratamento aqui no hospital, tô aqui internado agora e vim aqui te agradecer pelos conteúdos que você tá postando. Cara, tá me ajudando bastante, tô divertindo aqui, tô fazendo esses stories criativos aqui. Então, assim, não tem nada mais gratificante do que você conseguir ajudar as pessoas. E, de fato, o ponto negativo, um pouco, eu acho que vai nessa parte da comparação, que por mais que você se bloqueie, você acaba se comparando com as outras pessoas, e isso, assim, é muito, muito, muito ruim. E outra coisa, de fato, as pessoas, assim, por mais que a gente tenta se bloquear, às vezes você acaba vendo um comentário negativo, às vezes você acaba vendo uma pessoa criticando, ainda mais em anúncio, cara. Nossa, cara, quando você começa a rodar anúncio, mas assim, eu acho que a galera tem um prazer de querer te ofender ali, sabe? No TikTok também. Irmão, na hora que você vai ver os comentários ali do TikTok, mano, mas não tem ninguém te elogiando, é só medo, criticando. né? É só criticando. E o que acontece? No geral, eu nem vejo os comentários. Mas não sei porque tem dia que dá vontade de ver, né? Eu acho que eu vou dar uma olhadinha, que eu vou passar uma raiva. Aí você começa a ver a galera ali te criticando. E é isso também, se eu fosse olhar pros comentários de alguns vídeos que eu tenho no TikTok, nossa, eu tinha parado de produzir conteúdo há muito tempo. Porque assim, a galera ali vai pra te acabar mesmo, sabe? Pra te ofender, pra falar que você não vale nada, que ela que é bom. É isso que eu penso. Falo, cara, a pessoa nunca me viu na vida e tá falando isso, velho. Eu tô rindo de nervoso. Não, mas é doideira, assim. Você não tem coragem de falar isso, tem de que eu conheço. Exato. Não, é bizarro, assim, a pessoa te ofende como se ela fosse te conhecer sua vida inteira, sabe? Então, assim, se você deixar se levar por isso, é algo bem negativo também, sabe? Então, você tem que saber se blindar. Em algum momento você falou assim, não quero mais isso aqui não, some com essa rede social, não quero saber. Em algum momento você pensou em desistir, e aí depois você... Nossa, obviamente você não desistiu porque você tá aqui. Mas você já passou por isso na sua vida alguma vez? Já sim. No começo, você tem muita dúvida, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, assim, no começo eu tinha bastante dúvida. E quando você não vê resultado, você pensa em desistir. Hoje, sim, te falar a verdade, tem dia, tem semana que não dá certo as coisas. Tem dia que você posta o vídeo e não vai bem. Tem dia que você cria uma estratégia, as coisas não funcionam. Então, tem momentos ali do seu dia que você fala, não, vou largar a mão, vou jogar tudo pra lá. Aí depois você já puxa de novo. Fala, não, volta aqui. Não é assim que funciona, né?
vai dar certo, vai funcionar, e depois, de fato, as coisas voltam a funcionar. Mas, assim, a pessoa que fala que nunca pensou em desistir ou que nunca pensa em desistir, eu acho que é bem difícil, porque tem momentos do dia ali que você pensa, sabe? Mas aí você pensa, opa, peraí, volta aqui, não é assim que funciona, não. Porque tem gente que fala, nunca passou isso na minha mente. Eu falei, eu acho duvido. Oh, que Pô, vai dia que você não pensar que acordou? você sai pra trabalhar, trânsito, mó caô, pra você chegar aquela bagunça, você... Ah, não, nossa, não quero isso Você aqui chega mais. lá e ainda dá tudo errado naquele dia, né? Você fala, eu não devia ter saído da cama. Você vai falar que, não, eu tenho amor, não tô... A gente é ser humano, né? pô. Aí tem que pedir pra Deus mesmo, porque só Deus salva nesse Exatamente. dia. Exatamente. Qual é a maior vitória que o Marcelo teve que um dia você vai contar pro seu legado? Pro meu legado, eu acho que é essa parte de não ter deixado a minha mente me parar, sabe? Porque, assim, a mente da gente é muito louca, né? Que, assim, ela coloca muitas dificuldades, coloca muito empecilhos pra você. Toda hora ela tá falando pra você que você não é capaz, que tem pessoa melhor, que você não merece, que isso que você tá vivendo, o que você quer não vai acontecer. Então, assim, de fato, o que eu queria passar, assim, se tivesse um legado mesmo, é esse, sabe? De não desistir, de, pô, é isso que eu tenho que fazer, Deus tá comigo, então, assim, continua, sabe? Que vai dar certo. Se você seguir o seu caminho, se você, falando sobre Instagram, se você seguir uma estratégia, se você ter constância, cara, faz do jeito certo que as coisas vão acontecer e, assim, não desiste, sabe? Não desiste, não deixa a mente te sabotar, porque, cara, a mente é muito traiçoeira, né? Ela te coloca, assim, coisas que faz, de fato, você ficar mal, né? Que faz você duvidar de uma coisa que você tem certeza. Então, assim, eu acredito que é isso, sabe? De mostrar pra galera que, de fato, assim, uma pessoa que eu achava que não ia conseguir pelo fato de, pô, sou mineiro, né? A gente lá em Minas, a gente fala, o mineiro é da roça, né? Você é da roça, cara, você não vai conseguir falar, as pessoas vão rir do jeito que você tá falando. Então, de fato, assim, de mostrar que é possível, sabe? Independente do sonho que você tem, independente da perspectiva de vida que você tem, se você continuar, no meu caso, né, que sou muito temente a Deus, se você continuar firme com Deus, acreditando em Deus, as coisas vão acontecer, sabe? Não tem como dar errado. Só se você mesmo desistir no meio do caminho. Porque, assim, acho que Deus não desiste, né, das promessas que ele tem preparado pra gente. A gente que, às vezes, larga a mão, sabe? Mas, assim, continua que vai dar certo. Eu ia falar pra ele dar um momento motivacional, um recado. Mas acho que foi, né? Não, eu acho que foi, mas se você quiser dar outro, você aproveita. Não, foi bem no momento aqui mesmo. Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Todos os episódios, pra nós, sempre foi muito gratificante. Os convidados sempre foram muito gentis, igual você, muito solícitos, sempre se prontificando a edificar vidas. Mas eu sinto que você foi um convidado diferenciado legal, até aqui. Bacana. Sabe? A gente também é cristão. A gente Muito frequenta a igreja ali o máximo que a gente pode, Sim. tentando não se boicotar, porque às vezes eu tô cansado, tem outro compromisso, exato, mas Deus é a prioridade, Sim, né? sim. Então a gente sente muito que é Pô, que energia. E a gente agradece de coração, porque você é muito resposta de oração. Porque Com quando certeza. eu peço para Deus um direcionamento, eu peço para Deus colocar convidados na nossa vida, porque eu que faço, né? Como se fosse essa seleção. Seletiva. E eu gosto que as pessoas que sentam aqui passem a imagem de que foi uma luta e se dedica, você vai alcançar o objetivo, Deus já tem a promessa para sua Exato. vida, né? Que é o que a gente preza. Sim. Essa garra em vencer na vida. E eu te agradeço imensamente por essa oportunidade, porque ele saiu lá de Minas para vir nos prestigiar com a presença Sim. dele. E eu já te acompanho há muito tempo. Quem sou eu para te falar alguma coisa, mas te admiro, sabe, mais ainda agora pela sua força de vontade. Seus conteúdos agregam muito na nossa vida, porque faz a gente refletir. Sim. Você tá lá no fundo verde gravando com o dono da van, eu fico olhando com o seu conteúdo pensando, nossa, o que o Marcelo vai falar? E é muito louco Sim, isso, sim, né? sim, Mas ao mesmo tempo é um ensinamento como um mentor ali, que pega a nossa mão, não apedreja, porque na internet a gente tá muito acostumado com esse ódio. Ai, você não sabe gravar conteúdo, você não sabe ter constância. Não, é uma pessoa que ela entende a nossa dor e ela colocou isso como uma força para você transformar a vida das pessoas. Eu acredito que eu falo não só no meu nome, em nome do Rioscast, da assessoria, acho que de todo mundo de casa que já sofreu aquele apedrejamento, que você não pode, pelo contrário, você pode, é você Exatamente. querer, né? Exatamente. Exato. Outra coisa pra agradecer por você é pela aula. Tem gente que vem, mas não quer abrir tudo, não quer contar, não quer dar dica. Ah, você quer dica?
fecha a consultoria Sim, lá, sim, assim, assado. A gente sabe que hoje funciona muito disso, né? Com certeza. Você deu uma aula, Pô, deu obrigado, cara. um curso. Valeu Acho demais. que vão ter pessoas que vão ver, rever, voltar, anotar. Eu sou uma delas. Exatamente, eu também. Anotar e falar, vou pôr em prática. Aham. Não virei ainda um aluno, mas já tem um direcionamento, já Exato, sei por onde eu exatamente, começar. Então, exatamente. hoje você realmente ajudou várias pessoas. Pô, que legal. Então, Fico eu muito agradeço muito por vir com essa vontade de ensinar, Uhum. esse coração aberto para ensinar e passar conhecimento para as pessoas. Foi muito bom. Pô, muito que legal. gratificante. Fico muito feliz com o convite. Assim, agora você falando que você sempre pede, né, para Deus te direcionar às pessoas que você convida. Agora não tenho dúvidas, né, de que de fato foi algo que Deus tinha preparado para minha vida também, principalmente, né, de estar aqui. E fico muito feliz, sabe? Muito feliz de estar participando e aquilo que eu falei no começo, né? Espero que esse episódio possa somar na vida das pessoas, né? Tanto na parte técnica quanto na parte também das pessoas não desistir. Porque, assim, eu não tenho nada de especial, sabe? Eu não sou, de fato, eu não sou melhor do que ninguém, sabe? E isso é um dos grandes bloqueios que eu tinha. Eu falava, gente, mas eu não sou melhor do que ninguém. Como que eu vou ficar bom em alguma coisa? E não precisa, sabe? Você não precisa ser melhor do que ninguém. Então, onde eu quero chegar? Cara, se eu conseguir, você também consegue. Qualquer pessoa consegue, sabe? Então, assim, de fato, fico muito feliz com o convite mesmo e tomara que a galera possa curtir também. Tenho certeza. Aproveita, deixa suas redes sociais, como funciona seu curso. Eu acho que todo mundo, depois desse capítulo aqui, vai querer, né, contratar. Pô, então, galera, Instagram, TikTok, YouTube, Marcelo Alamino, quem quiser seguir. Eu tenho um treinamento também, né, que é o Destravando Insta. Lá no Destravando Insta, eu passo, assim, tudo que a pessoa precisa saber para conseguir crescer o perfil dela do Instagram. O que eu vejo muito é que as pessoas criam cursos, por exemplo, ensinando a pessoa só, por exemplo, a viralizar Reels, beleza. Aí ela tem um outro curso que ensina a pessoa a fazer Story, ela tem outro curso que ensina a pessoa a vender. Lá no Destrava no Insta, não. Cara, lá já tem tudo isso. Então, se você quer as estratégias para destravar os stories, lá vai ter. Para destravar os reels, lá vai ter. Para vender, lá vai ter também. Inclusive, assim, tem módulos específicos. Por exemplo, tem um módulo lá que é só de ManyChat, que eu ensino exatamente essa estratégia para a pessoa fazer um vídeo de vendas no finalzinho, mandar a pessoa pro direct, lá já vai ter o funil do ManyChat. Então, assim, é um treinamento super completo, que de fato eu penso naquela pessoa que não sabe nada de Instagram. Teve uma vez que eu recebi um depoimento de uma aluna, que ela falou assim, Marcelo, eu tô aqui impressionada porque eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas, eu tenho déficit de atenção, eu tenho inúmeros problemas e eu tô conseguindo colocar em prática. Entrei em vários cursos, não consegui aprender e no seu eu tô conseguindo colocar em prática porque, assim, não tem muitos termos técnicos, não tem uma linguagem muito difícil, sabe? É falando do jeito que a pessoa quer ouvir mesmo, sabe? Então, assim, é um treinamento bem legal que, de fato, tem ajudado centenas de pessoas. Tem a minha consultoria também, tem o Pack Criativo pro Stories, que é o queridinho da galera, que a galera curte muito de deixar os stories criativos, então eu tenho o meu pack também. E o bacana dos meus treinamentos é que eles sempre estão atualizando, né? Atualizando, porque tem muita gente que cria um curso e depois esquece, deixa lá jogado, não responde comentário, não responde WhatsApp. Então, assim, esse é um dos grandes diferenciais e quem quiser entrar, vou ficar muito feliz de ter mais pessoas aí como alunos. Maravilha. Novamente, muito obrigada pela Obrigado sua a vocês. participação e saiba que tanto o nosso podcast como a nossa assessoria vai estar sempre com as portas abertas para você voltar sempre. Viu? Obrigadão, galera. Valeu demais. A gente que agradece. Valeu. Gente, aproveitando a dica do Marcelo, se você ainda não segue a gente lá no Instagram da Rios Investimentos, já vou deixar o Instagram aqui para você ir lá, acompanhar a nossa rotina de assessoria de investimentos, se você quer destravar a sua vida financeira e também, obviamente, né, curtir aqui os nossos melhores cortes em relação ao nosso podcast, que a gente coloca tudo em primeira mão lá no nosso Instagram. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like, já compartilha com todo mundo, que você sabe que tem aquela vergonha de gravar os stories, de gravar reels, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E você que ainda não é inscrito, por favor, já clica aqui e já se inscreve, porque vai ajudar muito a gente aqui com o nosso algoritmo. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, tem muito mais. Um grande beijo. Um abraço.